Amém, amém. Abra comigo, por gentileza. Eu quero compartilhar algo para todos nós aqui, que está em Apocalipse, capítulo 2, do 1 até o 7. Apocalipse, está no finalzinho lá, o último livro da Bíblia, capítulo 2, do 1 até o 7, nós vamos ler. Se você não conhece essa passagem, é justamente uma passagem que foi escrita, através do apóstolo João na ilha de Pátimos. Todos os apóstolos já tinham morrido e João foi o último apóstolo a participar do martírio, da perseguição que aconteceu diante dos discípulos. E aí Jesus se apresenta para ele dando uma visão, dando uma direção sobre as igrejas que foram implantadas naquele período da Ásia Maior e da Ásia Menor. E aqui em Apocalipse a gente vai aprender algumas lições aqui que certamente vai edificar a minha vida e a sua vida diante da palavra do Senhor, que ela não volta vazia. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Que o seu coração essa noite seja uma terra fértil e que a palavra do Senhor, que é a semente, possa germinar no seu coração, crescer, dar frutos e se desenvolver para que você seja abençoado essa noite, amém? Que você esqueça os seus problemas agora, em nome de Jesus. Na quarta-feira a gente está praticamente no meio da semana, onde a gente vem já engatado do trabalho, às vezes alguns vêm direto do trabalho, e a gente entra no modo tão automático que às vezes não consegue se desligar para poder ter a nossa mente, o nosso coração aberto para receber a palavra do Senhor. O tema da mensagem hoje é: quando o amor esfria, a fé perde o sentido. Quando o meu amor, o nosso amor por Cristo Jesus esfria, a nossa fé, ela é comprometida, perde-se o sentido da nossa fé. Então nós vamos aprender um pouquinho aqui com essa visão aqui que o apóstolo João teve na ilha de Pátimos, para a igreja. Aqui é uma carta aberta, escrita pelo apóstolo Paulo, por João, discípulo João, e que ele dá uma direção justamente para uma igreja de Éfeso, que é a igreja que foi implantada pelo apóstolo Paulo. Então aqui é uma direção de exortação. Aqui ele fala: olha, eu vejo as tuas obras, eu vejo o que vocês fazem diante da perseguição, porque nessa passagem aqui já é uma mensagem de exortação e de revelações, que Jesus dá o diagnóstico da igreja. Então ele sabe o que está acontecendo, ele sabe o que se passa e ele faz um diagnóstico e ele fala o que está acontecendo. E essa carta aberta aqui é para a minha vida e para a sua vida. Talvez alguns possam entender: nossa, mas é tanto tempo atrás que foi escrita, foi uma carta direcionada para uma igreja da época, mas essa carta é para a minha vida e para a sua vida hoje, nos tempos de hoje. Então por isso que o tema: quando o amor esfria, a fé perde o sentido. Então se o meu amor por Cristo Jesus esfria diante do meu servir, diante da minha caminhada em Cristo Jesus, diante das minhas decisões, diante dos meus comportamentos, se eu perco o amor diante daquilo que o Senhor colocou no meu coração, a nossa fé começa a ser enfraquecida, começa a se esfriar a minha fé e a sua fé. Então o texto vai dizer algo muito importante para nós essa noite aqui. Todos acharam? Capítulo 2 de Apocalipse, 1 ao 7, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Só para você entender rapidinho aqui, grifa aí as 7 estrelas e os 7 candelabros. As 7 igrejas aqui que ele está dizendo nessa passagem representa os pastores, os líderes, aqueles que caminhavam diante da direção de Jesus Cristo, dos princípios, dos valores. Então aqui a carta é escrita para as 7 estrelas, que são os pastores, os líderes, e os candelabros aqui são as igrejas. As 7 igrejas que ele estava escrevendo e dando o diagnóstico de cada uma delas. No verso 2 ele continua: eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Dá uma pausa novamente aí, só para você entender um pouquinho.
essa passagem aqui, quando ele fala que ele conhece as obras daquela igreja, daqueles pastores, daqueles líderes, daquele povo da igreja de Éfeso, ele está dizendo porque nesse período existia uma perseguição, né, muito forte. Todos os apóstolos já tinham morrido, somente João que estava vivo, todos já tinham ido para o mártire. Então aqui existia uma perseguição de todos os âmbitos, perseguição emocional, espiritual, física, né? Eles capturavam os discípulos naquele período para poder realmente levar ao martírio. E aqui ele falou: eu conheço suas obras, vocês não se colocaram contra os impositores, vocês permaneceram firmes na fé, vocês não deixaram a doutrina dos impositores, daqueles que eram falsos profetas, entrar na igreja. Então ele começa a fazer um diagnóstico aqui da igreja. E aqui ele começa a fazer um diagnóstico para nós, para a minha vida e para a sua vida. No verso 4 ele continua. No verso 3, aliás, né? No verso 3 que a gente parou. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Olha só o diagnóstico. Então eles estavam suportando, né, várias investidas, né, de falsos profetas, de falsos ensinos, tudo aquilo que estava tentando destruir os princípios e os valores de Jesus. E ele fala: vocês estão suportando os sofrimentos por causa do meu nome, não tem desfalecido, ou seja, não tem retrocedido, vocês não têm paralisado diante daquilo que estão tramando contra vocês. No 4 ele continua, verso 4: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Aqui começa já uma direção para mim, para você, que provavelmente alguns de nós aqui, em algum momento da nossa caminhada, a gente, sem perceber, abandona o primeiro amor. Então aqui, nessa passagem, ele faz várias colocações positivas da igreja, falando que não se corromperam, vocês não permitiram o falso ensino entrar, vocês, né, não foram idólatras, não permitiram a idolatria. Então vocês aqui só têm algo contra vocês, que é o tema da mensagem aqui, no verso 4, tenho algo contra você, porém vocês abandonaram o primeiro amor. Ou seja, aqui está dizendo que essa igreja de Éfeso fazia no automático. Essa igreja fazia talvez coisas que nós fazemos às vezes. Às vezes achar que participar de um culto, fazer parte de um ministério já é o suficiente. Vocês perderam o primeiro amor, ele disse. E aí no verso 5 ele continua. Aqui ele já dá uma direção para que eles possam se arrepender e voltar para o caminho que agrada ao coração dele. No verso 5 ele diz: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Ou seja, ele tiraria o espírito dele, a presença dele, diante de todo o plano que ele colocou para a igreja. Se eles não se arrependessem, ele tiraria o espírito e a presença dele do local. E ele continua, no verso 6, mas uma coisa ao seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também os odeio. No verso 7, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Glória a Deus. O paraíso aqui, a árvore da vida, é a salvação, é a vida eterna em Cristo Jesus, numa vida eterna que ele oferece, que aqui ele se refere, a árvore da vida é o que fala em Gênesis, o local de salvação onde nós estaremos vivendo em Cristo Jesus. Então essa passagem aqui, ela é muito marcante para cada um de nós, é para a igreja, é para cristão, é para aqueles que estão servindo a igreja, ao reino de Deus, estão colocando a sua vida diante do Senhor. E é aqui essa noite que o Senhor nos dê graça, nos dê favor e misericórdia para compreender e que nós possamos aplicar aquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações essa noite. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos mais uma vez por essa noite, pelo tempo que o Senhor nos dá, ó Pai, de estar aqui cultuando e levando aquilo que agrada ao Teu coração. Nos ajuda essa noite, ó Pai, diante da Tua palavra, por esse privilégio que nós temos de meditar nas Tuas escrituras e diante daquilo que o Senhor tem para cada um de nós essa noite. Tira toda a preocupação, tira tudo aquilo que não provém do Senhor, para que nós possamos, ó Pai, experimentar a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Assim nós oramos, assim nós pedimos em o nome de Jesus. Amém, amém.
Jesus aqui, através de João, ele faz alguns elogios, que certamente vai de encontro com a minha vida e a sua vida. Os elogios que Jesus faz aqui para essa igreja em Éfeso, é justamente que eles eram perseverantes, era uma igreja ativa, era uma igreja que trabalhava duro, que combatia o mal, que discernia diante da doutrina que foi colocada. Esses elogios aqui que Jesus coloca, ele fala: vocês rejeitaram os falsos profetas, vocês rejeitaram os falsos ensinos, vocês não se curvaram diante das obras dos nicolaítas. Os nicolaítas eram um grupo de heréticos, que tentava implantar uma heresia, um falso ensino que já tinha sido estabelecido. Então eles não compactuaram com isso, eles rejeitaram tudo isso, a idolatria, todas as práticas pagãs, eles rejeitaram tudo isso. Quando você vê no detalhe Jesus elogiando a igreja de Éfeso, você só vai ver elogio, é como se fosse 10 elogios, mas no último ele fala: só tem algo que eu tenho contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês estão fazendo tudo no automático. Vocês estão fazendo tudo da forma que vocês acham que é importante, mas vocês deixaram de viver com amor. Se você não sabe, o DNA do nosso Deus, como base do DNA de Deus, é o amor. E por isso que ele faz essa exortação, dizendo que vocês abandonaram o primeiro amor, vocês não estão mais servindo como um dia vocês serviram. Vocês não estão mais realizando as obras como vocês um dia realizavam. É muito bom, é muito importante nós fazermos, realizarmos, mas mais do que fazer e mais do que realizar, é você fazer com amor diante daquilo que o Senhor colocou para você fazer. A gente às vezes encontra muitas pessoas servindo, congregando na igreja, fazendo, realizando, mas de cara feia. Parece que não está servindo na igreja do Senhor, parece que está servindo no cemitério. Às vezes não dá uma boa noite, às vezes não tem o amor, não se lembra do primeiro encontro que teve com o Senhor Jesus, no dia que Ele alcançou a minha vida e a sua vida, aquele júbilo que nós tivemos de colocar nossa vida em todas as áreas diante dEle. E é terrível quando eu e você estamos talvez no modo automático e não fazemos por amor ao Senhor. Essa é a exortação que ele faz. Ele faz uma repreensão. Uma igreja, ela pode ser teologicamente correta, mas se ela não vive o amor que o Senhor está cobrando aqui dessa igreja, ela é uma igreja morta. A gente está cansado de ver igrejas cheias de louvores, cheio de adorações, cheio de palavras, mas às vezes morta por dentro, morta diante da falta de amor que Jesus aqui está exortando, mas perdeu o primeiro amor. Por que ele fala: vocês perderam o amor do início? Certamente você se lembra quando você teve o seu primeiro encontro com o Senhor Jesus. Certamente você se lembra quando você foi alcançado pelo Senhor, quando você se batizou, quando você não saía da igreja. Quando você foi encontrado pelo Senhor, você saía da igreja. Eu lembro da minha vida quando eu me converti. Já contei algumas vezes aqui, mas só para colocar diante desse contexto aqui, quando eu me converti, queridos, eu não saía da igreja. Minha mãe achou que eu estava com alguma coisa errada. Não é possível, esse menino não sai da igreja, só vai na igreja. Ela só não foi comigo acompanhando na igreja porque ela era católica. Eu comecei a frequentar a igreja cristã, e aí ela falou: esse menino não sai da igreja. O primeiro amor me deu essa direção para fazer todas as coisas diante do Senhor, com esse amor que eu fui encontrado pelo Senhor. E é esse amor que eu e você temos que colocar diante da nossa vida, do nosso ministério, diante daquilo que nós fomos colocados diante do Senhor para fazer. E às vezes a gente fica no automático, às vezes a gente está fazendo por fazer, às vezes a gente não se dá conta que está vivendo no automático. Mas aqui ele faz uma exortação sobre o amor. O amor aqui representa aquele amor original do início da sua conversão, do início do dia que você foi alcançado pelo Senhor, que você queria fazer tudo, que você não tinha tempo ruim, que você tinha sempre um sorriso no rosto, sempre o coração inclinado em fazer a obra, em colocar diante do Senhor, porque você hoje talvez está vivendo no automático. Ele faz essa exortação. Amor aqui representa essa paixão original de Cristo, pela palavra, pela comunhão, pela missão do Evangelho, e aqueles que fazem as coisas certas, mas com a motivação errada.
porque perdeu o amor, não tem mais prazer. Às vezes vem empurrado, às vezes vem para cumprir uma agenda, às vezes vem somente porque precisa vir, porque senão o líder vai mandar mensagem: por que você não veio do culto? Porque perdeu o amor, certamente, perdeu o amor. E ele faz essa exortação. Depois ele dá uma direção dizendo que nós temos que abandonar algumas coisas para voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. Como você ama a Deus se você rejeita a comunhão que Ele tanto prega para que nós vivamos? Como você diz que você ama a Deus se você não tem comunhão com seus irmãos? Se você não tem compaixão daqueles que estão precisando de compaixão? Se você não tem uma preocupação com aquele que precisa de uma palavra, talvez, precisa de uma direção, precisa de algo que você está cheio de luz do Senhor e não tem para oferecer, porque talvez já está vivendo no modo automático. O amor se esfriou. Ele faz uma promessa: ao que vencer eu dar-lhe-ei como uma árvore da vida, e está no paraíso de Deus. Está dizendo para reacender, está dizendo assim, ele está fazendo uma promessa para que nós possamos ser reavivados. Viver uma vida nova em Cristo Jesus, diante do primeiro amor, diante da primeira entrega, diante da primeira condição que você se lembra, quando você foi batizado. Certamente você também passou por isso. Quando eu fui batizado, eu fiz tantas promessas. Eu não quero sair da igreja. Senhor, usa a minha vida, eu quero fazer, eu quero servir, eu quero estar na casa do Senhor, servindo, fazendo, mas isso com o tempo, nós não podemos permitir que o nosso amor se esfrie, que vai esfriando. Então, voltar à prática do primeiro amor é justamente colocar a nossa vida diante do Senhor, como Ele disse aqui: arrependam-se, volte ao primeiro amor para que vocês possam ser alcançados. Se vocês não voltarem ao primeiro amor, eu retirarei de vocês o candelabro, ou seja, a presença do Senhor. Aquilo que você precisa para viver, se você não se arrepender e não voltar a viver com esse amor que contagia, que atinge as pessoas, que você é luz onde você anda, para que você tenha uma vida refletindo a glória de Deus. No verso 1 que nós lemos aqui, o primeiro ponto que eu quero compartilhar rapidamente é que Jesus, ele sonda a igreja. Aqui ele coloca: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda sobre os 7 candelabros de ouro, que representa as igrejas. Então aqui, esse primeiro ponto, ele fala: eu sondo a igreja, eu sondo os líderes, eu sondo os voluntários, aqueles que estão servindo, caminhando, eu sondo seus corações. Jesus sonda não somente os líderes, os pastores, Jesus sonda a igreja. Quando nós estamos reunidos num local como esse, Ele está sondando o meu e o seu coração. Ele está vendo a minha e a sua inclinação, se agrada, se o amor, o meu e o seu amor se esfriou, se está se esfriando, ou se está aquecido. Porque Ele sonda o meu e o seu coração. Porque as estrelas aqui, como eu disse, representam os anjos, os líderes, aqueles que estão fazendo, aqueles que estão realizando, aqueles que estão colocando a sua vida diante do reino de Deus, fazendo, realizando. Ele sonda esse. E aqui fica uma lição para nós: se Ele sonda as 7 estrelas, que são os pastores, os líderes, aqueles que estão fazendo a obra, é porque Ele está cuidando de cada um deles. Tudo que eu e você fazemos em prol do reino de Deus não é em vão. Não é em vão aquilo que você coloca diante do Senhor em fazer, em se colocar à disposição, porque Ele sonda a igreja dEle. Aqui a gente pode colocar como pastores, líderes, voluntários, todos aqueles que estão servindo no reino do Senhor. Jesus tem autoridade sobre os líderes, sobre a igreja, sobre os pastores. Ele é o centro da igreja. Por isso Ele mesmo tem essa autoridade. Ele está com a mão direita nos sondando e nos protegendo, guardando diante do nosso servir, diante da nossa entrega, da nossa busca, e tudo aquilo que nós fazemos não é em vão, querido. Receba isso em nome de Jesus. Porque às vezes a gente fica: meu Deus, quanto problema, quanta luta. Ora por um, abençoa o outro, cuida de um, visita o outro, depois de um tempo a mesma coisa: Senhor, me ajuda. Não é em vão. Eu sondo os seus corações, eu sondo a sua mente, porque eu tenho na minha destra poderosa autoridade para te dar, para te abençoar, para te consolar, para fazer você continuar, e você está sendo sustentado por essa mão poderosa que é o Senhor. Ele sonda. Para você ter uma ideia, a igreja de Éfeso foi liderada por Paulo, por Timóteo e por João.
Se a gente colocar numa ordem aí de personagens bíblicos, só os top 5 ali, ó, tem os 3 ali. Paulo, Timóteo e João, os 3 lideraram a igreja. E por que eu estou dizendo isso? Porque até esses homens de Deus deixaram o amor esfriar. Eles lideraram. Então, não sendo 100% uma dedicação deles em relação ao resultado de esfriar o amor, mas eles participaram daquilo. Então, grandes homens de Deus também têm as suas fragilidades. Grandes homens de Deus também têm as suas lutas, as suas dificuldades. Mas mesmo com tanta história espiritual, através desses homens, algo grave estava acontecendo. O amor se esfriou. E Jesus faz essa exortação. Deus sabe, querido, ouça bem o que eu vou dizer, Deus sabe qual é a motivação do meu e do seu coração. Deus sabe quando você está servindo com um amor fraternal, com um amor aquecido, com um amor que está pulsando na sua mente, na sua vida, para colocar diante do Senhor. Ele sabe quando você tem olhares julgativos ou não, Ele sabe se você julga ou não, Ele conhece, Ele sonda a minha vida e a sua vida. Então a gente não consegue enganar Deus, querido, não enganamos. A gente pode estar mal um dia. Está mal um dia é diferente de você ter o seu amor frio. Frio com pessoas, não tem discernimento de ver quem talvez você está acostumado a ver, saber se está bem, se não está. Tem pessoas que a gente convive que no oi, ou no bom dia, no boa tarde, ou na paz do Senhor, eu já sei se está bem, não está acontecendo alguma coisa. Às vezes por mensagem, querido. Às vezes pessoas mandam muito áudio, às vezes mandou uma mensagem de texto, aconteceu alguma coisa. Às vezes a forma de como se escreve, se expressa, a gente consegue discernir, não está bem. A Gi é especialista nisso, a Gi, meu Deus. Mas é sobre nós sermos esse que o Senhor sonda. Então Ele sabe, Ele conhece o meu olhar e o seu olhar. O olhar que você faz às vezes, que você não expressa e não fala, Ele conhece. Ele conhece, Ele sabe. Se você tem um olhar de julgo ou um olhar de misericórdia. Se você tem um olhar de compaixão ou um olhar de crítica. Ele conhece, Ele sabe. A igreja foi chamada para ser luz no mundo. E se você faz parte da igreja, você foi chamado para ser luz no mundo. Você faz parte da igreja. Você foi chamado para ser luz no mundo, para iluminar a escuridão. E onde a luz chega, tem que ter clareza. Tem que ter algo novo acontecendo para que as pessoas possam ver que a luz chegou. Então isso é um chamado para mim e para você, para a igreja do Senhor, para aqueles que têm, o seu amor talvez está fraco, hoje você vai ser renovado, fortalecido, o seu amor hoje vai ser aquecido diante da palavra do Senhor, e você não vai mais fazer porque você somente quer cumprir uma agenda, e sim porque você conhece a visão de reino, de fazer e agradar aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Sobre isso. 2, conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, e pôs à prova que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Deus está dizendo para mim e para você essa noite: conheço as suas obras. Quando você faz e ninguém vê, eu conheço as suas obras. Quando você faz e ninguém te elogia, eu conheço as suas obras. Quando você coloca diante de mim com amor, com reverência, com cuidado e com aquilo que o Senhor agrada de mim, de você, Ele fala: eu conheço as suas obras. E aqui a gente se encaixa perfeitamente. Boa parte daqui que está nos ouvindo, talvez você aqui é um homem, uma mulher que você não se deixa levar por falsos profetas. Talvez você aqui criou raiz em locais onde Deus te plantou e você não é enganado por movimentos que acontecem. Talvez você está aqui essa noite e dizendo, a palavra do Senhor dizendo para mim e para você que você não tolera o mal, você não tolera aquilo que desagrada o Senhor, você cumpre fielmente aquilo que a palavra do Senhor diz, mas talvez você está frio com o seu amor diante do seu servir. Muitos cristãos hoje vivem no modo automático, querido. Eu já fiz uma pregação algum tempo atrás sobre o modo automático. O modo automático é algo que a gente não consegue perceber. A gente acha que somente vir à igreja já é algo que vai me dar uma vida eterna ou a salvação, e não é isso. É algo contraditório, mas é bíblico. A igreja não salva ninguém, querido. Pastor, misericórdia, o que é isso que eu estou fazendo aqui então? A igreja não salva ninguém, quem salva é o Senhor Jesus. Mas sem a igreja não há salvação. Aí agora confundiu a cabeça, né?
Se a igreja não salva ninguém, por que então sem a igreja não tem salvação? Porque a igreja é um canal, é um local onde nós congregamos, onde nós somos aperfeiçoados, onde nós temos que ter um olhar de misericórdia, onde nosso amor tem que estar aquecido, onde nós temos que ter compaixão das pessoas, porque é através da igreja que nós somos transformados e alcançados por essa graça. Por isso, sem a igreja não há salvação, mas a igreja não tem salvação para aqueles que acham que só vir na igreja existe salvação. Precisa aprender um pouco mais de Bíblia, precisa ler, precisa conhecer, precisa saber, porque o Senhor diz, eu conheço as suas obras. E se a gente for falar de salvação, não são as obras que nos levam à salvação. Se fosse, seria um caos. Se hoje as obras já não levam para a salvação, e as pessoas querem mostrar constantemente o que faz, imagine se a salvação fosse por obras. Meu Deus, ia ser uma guerra igual no Antigo Testamento. Cada um com a sua arma, guerreando e matando, porque se é pelas obras, vamos matar todo mundo. Antes de corrigir, ele elogia as obras, o trabalho, a perseverança, o discernimento em relação aos falsos profetas, a fidelidade em relação ao sofrimento. Olha só os elogios. Você está suportando os sofrimentos que você está vivenciando. Você suportar sofrimento é você não blasfemar, é você não ficar com o coração fechado e murmurando diante do que você está vivendo. Você suportar os sofrimentos é você falar, Senhor, eu não consigo mais, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei porque eu estou passando por isso, mas eu continuo crendo, eu continuo sendo fiel ao Senhor, eu continuo crendo na Tua Palavra, e eu vou continuar avançando, porque eu não posso paralisar, porque mais do que uma vida aqui, eu tenho uma vida eterna em viver, e eu estou lutando e clamando por isso. Então é sobre isso que ele está dizendo, conheça as suas obras. Não basta ter atividade espiritual, querido. Tem que ter uma atividade espiritual com amor. Como é difícil falar isso para crente, gente. Ter amor na sua vida espiritual. É você ter comportamentos, é você ter atitudes que realmente está demonstrando o amor de Cristo. Porque o que adianta ter rituais, ter liturgia, ter cultos, mas não tem amor? No primeiro problema, na primeira situação que acontece, não se comporta como uma pessoa que tem amor. E aí está numa igreja que não tem atitude, postura, comportamento, pensamento, olhar de amor, você está no modo automático. Essa é a exortação que ele fez. Terceiro ponto, está no verso 3. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome. Não tem desfalecido. Não tem como permanecer em Deus, que é um Deus de amor, sem amor. Terceiro ponto. Não tem como você falar que você é de Deus, se Deus, o seu DNA base é amor, você não tem amor. Se diante de uma situação você não se comporta como uma pessoa de compaixão e amorosa, você não tem Deus, querido. Você está com a sua fé tá fria, para não dizer congelada. Precisa colocar um maçarico aí para aquecer, descongelar isso aí, aquecer a sua vida espiritual, aquecer o seu coração, aquecer as suas atitudes, o que você fala, o que você pensa, o que você olha, porque diante do DNA do nosso Deus, você precisa exalar amor. Quem recebe isso no nome de Jesus? As pessoas se dedicam com a obra. Essa foi a direção de Jesus aqui na igreja. Vocês trabalham, vocês servem, vocês são perseverantes, mas o amor em Cristo Jesus está frio. Está frio. O primeiro amor representa a paixão que nós tivemos diante do encontro que nós tivemos com Ele. O primeiro amor representa o desejo de servir, o desejo de ter comunhão, o desejo de se preocupar com quem está sofrendo, o desejo de quem está passando por algo e você se ter compaixão e de alguma forma você fazer algo. Esse é o primeiro amor. Mas muitos cristãos vivem isso hoje. Tem fogo, mas já está cheio de fumaça. Já queimou bastante, mas agora a gente só consegue ver fumaça. Alguns cristãos estão cheios de fogo, mas já está cheio de pó. A fumaça já cobriu e somente agora são cinzas. Isso é reflexo de uma pessoa que esfriou o seu amor diante da visão e a direção que Deus deu. Então mantenha o amor que o Senhor estabeleceu, porque essa é a base de tudo, querido. O amor é aquilo que me alcançou, o amor do nosso Deus é o que nos alcançou diante daquilo que nós não merecíamos. Quando nós não servimos para nada, nós estamos em um lamaçal de pecado, onde nós estamos totalmente destruídos, não tinha mais jeito para mim, para você. O amor do Senhor me alcançou, te alcançou. Tirou você de um lugar que só você sabe, eu nem vou falar de onde eu vim, mas só você sabe de onde Deus tirou, através do quê? Do amor dele.
Esse amor que transforma, esse amor que cura, esse amor que me traz a vida novamente. E essa foi a advertência bem sucinta. Na hora que a gente falou aqui da advertência que Jesus fez, mas aqui vocês precisam voltar ao primeiro amor, ponto. Foi bem sucinto. Mas se você tivesse a noção da profundidade disso, você hoje teria o seu coração: Senhor, aquece a minha vida de novo hoje. Senhor, se há alguma frieza no meu coração hoje, mostra para mim, Senhor. Aquece a minha vida espiritual, aquece o meu coração novamente. Senhor, faça com que eu tenha novamente um primeiro encontro. Deixa que eu sirva como eu servia antigamente. Deixa que eu faça, Pai, o Teu reino, a Tua vontade, diante do que eu fui um dia encontrado no início de todas as coisas, porque eu quero queimar com esse amor que está aquecido. Essa deveria ser a nossa oração hoje diante dessa palavra. A falta de amor nos leva a fazer de qualquer jeito. A falta de amor nos leva a fazer no modo automático. A falta de amor nos leva a ser ríspido. A falta de amor nos faz perder a sensibilidade de saber se alguém está precisando de ajuda. A falta de amor nos faz, ao invés de ter um olhar de compaixão, mas de julgar. A falta de amor faz com que eu e você servimos no automático. A falta de amor faz com que eu e você queira impressionar as pessoas e não aquele que realmente nos alcançou. Falta de amor. Falta de amor faz com que eu e você vivamos uma vida carnal, querendo agradar as pessoas. Quarto ponto, está no verso 5. Lembre-se de onde caiu. Isso aqui é muito interessante. O quarto ponto aqui é: lembre-se de onde caiu, lembre-se onde você esfriou, e lembre-se onde se apagou a chama que um dia fervia a 250 graus, onde você ia. Você falava de Deus onde você ia, você falava do seu testemunho, quem você estava no banco, no mercado, e agora para você falar um glória a Deus no culto, às vezes, tem que ficar chuchando e falar, vamos, vamos, e você não consegue mais nada. Ele fala, lembre-se onde caiu, lembre-se onde esfriou, lembre-se onde se apagou, porque se você se esqueceu, ele está dizendo, lembre-se, e você pode fazer essa oração hoje: Senhor, me ajuda a lembrar onde foi que eu me esfriei, me ajuda a lembrar onde foi que eu caí. Porque sabe o que acontece na igreja, trazendo para o nosso tempo de hoje? Você precisa lembrar hoje se alguém te feriu. Você precisa lembrar hoje se foi alguma situação que você se esfriou. Porque hoje, queridos, diante de algumas situações, que pessoas e coisas que acontecem na nossa vida, a gente abandona Deus. Fica triste com o irmão, fica chateado com o irmão, fica chateado diante de uma situação que aconteceu com alguém na igreja, e abandona a igreja, Deus. O que Deus tem a ver com isso? O que Deus tem a ver com aquele que mentiu, com aquele que te enganou, com aquele que te frustrou, com aquele que você esfriou de alguma forma? O que Deus tem a ver com isso? E aí ele fala, lembre-se de onde você se esfriou, onde você se apagou, onde você caiu. Ele diz para mim e para você essa noite, traga a sua memória, querido. Hoje eu quero fazer um exercício com você hoje aqui, de você lembrar de onde Deus te tirou, quando você se converteu, quando você se batizou, quando você serviu, um dia que você queimou, um dia você pregou, um dia você louvou, um dia você tocou, um dia você fez algo para o Senhor, e hoje você está somente frio na fé, avaliando o que está acontecendo na igreja brasileira cristã do nosso país. Esfriou na fé, esfriou, então lembra de onde Deus te tirou, lembra que você frequentava todos os cultos, lembra que você vinha de quarta, você vinha de domingo, se tivesse algum na segunda você viria, lembra-se que você frequentava quando tinha vigília, lembra que você orava por outros, lembra que um dia você foi um canal para Deus a curar outras pessoas, lembra disso, porque a gente está somente querendo hoje um evangelho fast food, né? Quero a cura agora, vou lá e oro, vou no monte, faço uma campanha, e aqui daqui uma semana eu quero a cura e está tudo certo. A nossa fé é fortalecida mediante as nossas obras, queridos. A palavra do Senhor vai dizer que a nossa fé sem obras, ela é morta, ou ela se esfria, ou ela vai nos levando para um caminho que não é o que nós temos que ver diante do Senhor, porque aqui ele continua, para a gente finalizar, caso contrário, ou seja, caso contrário, você não se lembre, você não se arrependa, caso contrário, você não volte às primeiras obras, eu retirarei de você o meu espírito. Meu Deus. Talvez alguns aqui, não, pastor, eu estou voando baixo,
Não, pastor, eu estou no manto, eu estou no óleo, eu oro todos os dias, eu tenho meu devocional, eu sou um homem ou uma mulher de Deus, eu estou voando baixo. Talvez alguns aqui precisam se lembrar, se arrepender, porque senão o Senhor está dizendo, caso contrário, eu retirarei de vocês o meu espírito. Misericórdia. Só para você se lembrar de alguns personagens bíblicos que achavam que tinham Deus e não tinha mais, Sansão era um. Sansão fazia tudo no automático. Quando o Espírito de Deus saiu de Sansão, ele não conseguia nem levantar uma corda. Um homem guerreiro que destruía os inimigos, o exército inimigo sozinho, quando o Espírito de Deus saiu dele, ele nada pôde fazer. Então aqui está dizendo para mim e para você, caso contrário, eu retirarei de vocês o meu Espírito. O convite é para mim e para você essa noite, querido. Em todas as áreas ou em algumas áreas. O convite é volte ao primeiro amor. Volte a orar como você nunca orou. Volte a crer como você nunca creu. Volte a fazer o que você nunca fez. Volte a colocar diante do Senhor o que você precisa hoje ser aquecido. E o aquecimento da minha vida, sua vida espiritual, só vem através de oração, de jejum, de palavra, de consagração, de renúncia, de vida em santidade. Tudo aquilo que agrada ao Senhor é você fazer todos os dias para que o seu coração não fique congelado. Congelado, vendo o que está acontecendo e ó Senhor, ó Maranata vem. Tem alguns cristãos que no meio da luta começam a orar para Jesus voltar de uma forma, você já viu isso? A maior luta da vida de um cristão, quando está passando, Senhor vem, volta logo Senhor. Mas quando está tudo bem, não Senhor, não volta não. Aquela expressão que tem no Instagram. Ô mundão, não acaba não mundão, porque está na maré boa, pode ter certeza. Agora quando vem a luta, Senhor, Maranata, a hora vem Senhor. Vem Senhor levar minha família, vem me levar Senhor, não aguento mais. Mas aqui o Senhor está dizendo, você e eu temos que buscar todos os dias e ter esse coração aceso, inflamado pela palavra, porque nós não sabemos quando será o dia. Não sabemos. O último ponto, a promessa ao vencedor. Aquele que tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. Está falando de salvação, que está no paraíso de Deus. Esse é o maior benefício que você pode encontrar no reino de Deus, querido. Se você está na igreja, se você é cristão, e se você não entender que o maior benefício da minha vida é a sua vida, tudo que eu faço, tudo que você faz, é para comer da árvore da vida, que é a salvação, você está no lugar errado, ou então você precisa recalcular a sua rota. Porque alguns, infelizmente, buscam a igreja somente para ter as coisas. Porque eu quero um bom emprego, eu vou buscar o Senhor. Eu quero ter um bom salário, eu vou buscar o Senhor. Isso aí, querido, para Deus é só é migalhas isso que Ele solta para mim e para você. A minha vida e a sua vida tem que estar baseada nisso aqui, ó. Comer da árvore da vida, que é estar no paraíso de Deus, é viver uma vida eterna, e esse local que não terá dor, não terá choro, não terá saudade, não terá nenhuma doença, um local que será santo, onde nós só ficaremos adorando e enaltecendo o nome do Senhor, colocando diante dele, sem nenhum tipo de preocupação que nós passamos aqui. É esse lugar que eu e você temos que colocar diante do Senhor e clamar para que Ele venha. É sobre isso. Deus não está procurando apenas trabalhadores ou homens e mulheres que sirvam Ele. Faz parte isso da jornada do cristão. Mas o Senhor, Ele quer de mim, de você, justamente um homem e uma mulher com um coração aquecido. Onde as pessoas veem em mim, você, a luz do Senhor. Onde as pessoas vão falar de mim, de você, às vezes sem você abrir a boca, as pessoas vão falar, aquele homem, aquela mulher é de Deus. Sem você colocar nada para fora, eles vão identificar que você é de Deus. Por quê? Porque ali tem uma luz que ilumina o mundo diante da presença de Deus aqui na terra. Se coloque de pé em nome de Jesus. A mensagem hoje para a gente refletir aqui é que nós voltemos ao primeiro amor, querido. Se envolva de novo na igreja, querido. Já te adianto que vai ter muito B.O. para você resolver. Muita coisa. Mas volta, querido. Esse é o lugar que Deus preparou para mim e para você. É esse lugar que o Senhor vai se manifestar na minha vida, na sua vida, até que Ele venha.
É esse local chamado casa de oração, a igreja, que nós somos fortalecidos, que nós somos renovados, que nós entramos aqui triste, chateado, com medo, preocupado, mas saímos daqui cheio de esperança, cheio de fé, cheio de expectativa naquilo que Deus vai fazer, porque Ele é um Deus que cuida, Ele é um Deus que zela por mim e por você, e Ele cumpre as palavras que Ele promete diante da minha vida e da sua vida. Então é esse local que você tem que se deleitar. É esse local que você não pode abrir mão, querido. Você não pode abrir mão um dia de culto para um jogo de futebol, querido. Você não pode abrir mão de um dia de culto que tem Santa Ceia, onde nós renovamos a nossa fé, onde nós reconhecemos e fazemos em memória do Senhor Jesus aquilo que Ele fez por mim e por você, por um aniversário. Nós não podemos trocar esse lugar, queridos. Quando a gente menos percebe, o nosso coração já está frio. Está fazendo automático. Eu tenho que ir na igreja. Eu não gosto dessa expressão, pastor, eu tenho que ir na igreja domingo. Eu tenho que, como se fosse uma obrigação. Como se alguém estivesse forçando, você tem que ir na igreja. Esse lugar é o lugar que você tem que se deleitar, querido. É o local onde você clama, onde você ora, onde você busca, e o próprio Deus responde a você. Desde que o véu se rompeu de cima a baixo na tenda, ali foi um sinal claro para mim, para você, onde Ele quer se relacionar de cima para baixo comigo e com você. Ele quer ter esse relacionamento comigo e com você. Quero que você coloque a mão no coração agora, com os olhos fechados. É você e Deus agora.